Bom, Electra é uma obra trágica, né, uma do ciclo trágico, inclusive escrita por mais de um autor, né? Tem a Electra do Sófocles e tem a Electra do Eurípides. Tá? Vou me remeter mais à versão do Sófocles, embora elas sejam, na sua maior parte, fiéis a um mesmo roteiro. Electra, ela é filha de Agamenon e de Clitemnestra, irmã de Ifigênia, portanto, irmã de Orestes, e uh, uma testemunha, por assim dizer, dos demandos de Agamenon. A tragédia de Electra é fundamentalmente sobre a vingança. A vingança no seu sentido esférico, poderia dizer. O grego não trabalha com moral, né? Não trabalha com moralismos, com lição, com lições, com sentidos unívocos. Então, a vingança, quando aparece em Electra, aparece na sua forma crua e no que ela carrega de satisfatório, de precioso, de potente, e o que ela carrega de desgraça também. Agamenon vai para a guerra de Troia, a fim de recuperar a honra grega, a fim de recuperar Helena, sequestrada por Paris, antiga esposa de Menelau, seu irmão, rei de Esparta. Mas ele sabe que a guerra vai durar longos anos. Agamenon é muito experiente, é um guerreiro de alta patente. Isso não resta dúvida, que ele é um dos mais poderosos, haja vista que é assumido como o rei de todos os exércitos. Ele sabe que aquela guerra vai durar tempo demais e que ele vai deixar em Argos a sua esposa Clitemnestra. Então ele toma uma precaução que é pedir para o seu primo, Egisto, que fiscalize as atitudes da sua esposa no período de sua ausência. Tá? Ora, mais ou menos, quem nos ouve já começa a imaginar o que vai acontecer entre Clitemnestra e o próprio Egisto, seu primo. Né? Com acesso restrito a Clitemnestra, com um tempo que se torna elástico demais, com os desmandos de Agamenon e, sobretudo, e isso enlaça com outra tragédia, também que também inspirou várias montagens, inclusive de ópera, com o episódio de Efigênia, que desagradou demais Clitemnestra, ela acaba por se relacionar com o Egisto. Então veja que já aí nós temos a vingança, o começo da ideia de vingança. Agamenon segue seu caminho, tem o episódio em Aulis, os ventos sopram, ele sacrifica Efigênia, não demonstra remorso, vai a Troia, lá permanece por longos 10 anos, finalmente Troia cai e Agamenon volta para o seu reino, volta para sua rainha Clitemnestra e pergunta para Egisto se tudo deu certo. E Egisto não tem dúvida que tudo deu muito certo. Né? E diz que está tudo ótimo e que Agamenon durma em paz naquela noite. E assim ele o faz, sem saber que Clitemnestra e Egisto tramam a sua morte. Seu primo e sua esposa o matam. Depois de 10 longos anos enfrentando guerreiros poderosos como os troianos, Agamenon morre no seu próprio leito. Que fique o recado para os ditadores, né? Que fique o recado
para os tiranos. Eles vão morrer no seu próprio leito, traídos, mesquinhos e abandonados. Electra, contudo, assiste àquele episódio com muita preocupação. Por mais que ela discorde do comportamento de Agamenon, ela vê uma trama da sua mãe com um amante para matar o seu pai. Isso é terrível. E ela se assusta e ela toma uma atitude que poderia muito bem ser lida como uma esperança e como, mais uma vez, um ensinamento grego de que a força nem sempre está na reação do próprio sujeito, mas no investimento em outros sujeitos. O que ela faz? Ela cria condições para que Orestes fuja daquela circunstância. Ela encaminha Orestes para o seu preceptor, para aquele que cuidara de Orestes criança, e com isso ela retira Orestes daquela situação. Veja que é um investimento de esperança. Tá? Ela investe que Orestes um dia poderá voltar e resolver aquela circunstância. Ela própria não, ela nota que ela não tem mais o que fazer, senão se submeter àquela nova configuração. E de fato o destino para ela é terrível, porque a própria mãe, Clitemnestra, e o seu novo amante, Egisto, fazem dela uma escrava. Ela passa a servir os dois na condição de escrava. Orestes cresce, Orestes se desenvolve, ele já não era uma criança, né, quando vai, mas ele se desenvolve no sentido assim da maturidade. Ele ganha conselhos preciosos, ele se constrói um grande homem e ele retorna para encontrar a sua irmã, a sua mãe. Ele volta para o reino de Argos para se haver com o seu destino. Mas ele está totalmente convencido de que a vingança não vale a pena. E é por isso que eu insisto que o grande tema de Electra é a vingança. Ele está convencido de que não vale a pena se vingar. Talvez ele retire Electra de lá, talvez ele perdoe, mas ele não vai, pelo menos na versão de Sófocles, ele não retorna para matar Egisto. Mas, querendo entender qual é a circulação dos afetos que estariam presentes ali naquela circunstância, ele providencia uma urna funerária, procura Electra e, meio oculto, fantasiado, disfarçado, ele diz que ali naquela urna estão os restos mortais de Orestes. Clitemnestra e Egisto não se impactam com aquilo. Mas Electra, cai em desespero, em profundo choro, e ele reconhece o verdadeiro amor da irmã ali, feita de escrava, que o protegeu, que o afastou, e num ímpeto, ou em algumas versões, pelas erinhas, que sempre voltam e confundem a cabeça de Orestes, ele num golpe mata Clitemnestra e Egisto, consumando a vingança de forma terrível e satisfatória. Electra é, em grande parte, um elogio à violência.
o grego tem sim essa marca. Às vezes é a violência que tem que falar, que tem que se expressar e que tem que fazer justiça.